Ele estava em custódia protetiva, trancado 23 horas por dia e recebendo favores especiais. Os oficiais lhe deram um telefone e afirmaram apoiá-lo, mas ainda assim um detento o alcançou. O resultado, 23 facadas que quase o mataram. Se você é policial na prisão, precisa de habilidades de sobrevivência avançadas, mas muitos ainda são encontrados mortos nas celas. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar o que acontece com policiais na prisão. Policiais entram na prisão pela recepção e liberação, sem tratamento especial, como qualquer preso. Impressões digitais, fotos de identificação, pertences recolhidos, papelada, revista íntima, busca. Essa é a parte do processo em que um policial vai prestar atenção. O mais difícil é a classificação, não a avaliação médica e psicológica, mas sim a de risco. Nesse momento, os presos são questionados sobre vínculos com gangues, histórico como informante e possíveis motivos para risco na população geral. E é aí que um policial provavelmente dirá: sim, eu posso me machucar seriamente. O policial, ou agora ex-policial, será aconselhado a ficar na parte da prisão chamada custódia protetiva, ou custódia protetiva, o setor onde você encontra a maioria dos criminosos sexuais, os chomos e os homens que machucaram mulheres. Ele provavelmente não recusaria. Ex-policiais como o X9 são explorados por serem alvos. Para alguns, são espancamentos. Para outros, pior. Liberdade condicional pela porta dos fundos significa morte. O ruim é que a proteção costuma significar 23 horas por dia preso, sem muitos privilégios dependendo da prisão. Na cela, talvez você não tenha direito ao pátio ou, se tiver, será um pátio isolado para rejeitados. As oportunidades de trabalho e educação são bem mais limitadas, e em prisões que não têm uma unidade dedicada para PC, a vida de um policial pode significar 23 horas por dia na unidade de habitação especial, SHU, ou confinamento solitário. Por anos a fio, estudos mostram que as taxas de doenças mentais graves e comportamentos autolesivos, às vezes resultando em morte, são até 5 vezes maiores no confinamento solitário do que na população geral. Os homens enlouquecem lá. Depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático podem evoluir para psicose total e perda de identidade. Como verá, muitos policiais na prisão não suportam o isolamento e tomam medidas extremas, mesmo com presos protegidos podendo se comunicar com outros. Eles estão entre homens que abusaram de crianças e mataram mulheres. Mesmo sendo policial e recebendo tratamento melhor dos agentes, seus vizinhos continuam sendo monstros. Alguns são assassinos e outros provavelmente não, assim como a polícia. Também haverá ex-membros de gangues lá dentro, talvez homens evitando uma ordem de matar ao serem vistos. Se você é um policial conhecido, um matador de aluguel da prisão pode pedir proteção apenas para se aproximar de você. A única vantagem que um policial tem é a influência externa. Se um agente penitenciário te incomodar, seus amigos fora podem tornar a vida dele um inferno. Mas depende de onde você está preso. Se você estiver cumprindo pena no seu próprio estado, seus amigos podem te proteger. Mas isso também significa que existe uma grande chance de algumas das pessoas que você prendeu estarem lá dentro com você. Você pode tentar se esconder. Agentes já orientaram presos a pegar leve com alguns só para assistir à violência. Você não conseguirá esconder sua identidade e muitos passam grande parte da pena sozinhos na cela. Quanto ao ex-policial da introdução, a história dele foi diferente. O país inteiro conhecia Derek Chauvin, o país inteiro conhecia o rosto dele. Ele foi o homem que se ajoelhou no pescoço de George Floyd por 9 minutos, uma ação que incendiou o mundo. Era impossível ele não ser reconhecido. Recebeu 22 anos e meio de prisão após 20 anos na polícia. Ele havia sido condecorado com medalhas por bravura, mas tinha 18 denúncias de má conduta em seu histórico, e isso o tornou um grande alvo. Depois de alguns anos, as autoridades o transferiram de uma prisão de segurança máxima em Minnesota, o estado onde ele cometeu o crime, para uma de segurança média no Arizona, a Instituição Correcional Federal de Tucson. Segurança média traz mais liberdade, mas para alguém com a reputação de Chauvin, isso pode ser ruim. Ele aprendeu isso da pior forma. Em novembro de 2023, John Terskak, 52 anos, não era santo. Cumpria 30 anos por tentativa de assassinato e agressão com arma letal como membro da máfia mexicana. Em 1990, ele matou um preso enquanto estava na prisão estadual de Folsom. Fora da prisão, ele extorquia gangues e traficantes ameaçando machucá-los se não pagassem. Ele também era informante do Federal Bureau of Investigation, então não era exemplo de moralidade. Terskak se aproximou silenciosamente de Chauvin na biblioteca da prisão, pegou sua faca artesanal e o esfaqueou 23 vezes,
Os agentes responderam rapidamente, o que provavelmente salvou a vida de Chauvin. Apesar da facilidade com que Terskak chegou até ele ter sido analisada depois, será que os agentes permitiram sua aproximação? Não é a primeira vez que guardas ignoram ataques a prisioneiros de destaque. Mais sobre isso depois. Após se recuperar, Chauvin foi transferido para uma prisão de baixa segurança no Texas, onde os colegas de cela eram, em geral, sonegadores de impostos e pessoas com multas não pagas. Chauvin deve estar seguro lá, o que não se pode dizer dos 6 ex-policiais do Mississippi em Rankin. Eles receberam juntos 165 anos de prisão. Durante uma invasão domiciliar, 2 homens negros foram torturados física e sexualmente. Os 6 policiais, que se autodenominavam Esquadrão da Pancada, entraram na casa sem mandado após uma ligação sobre atividade suspeita. Por 2 horas, descarregaram insultos raciais enquanto algemavam, davam choques com tasers e simulavam afogamento nos homens. Encontraram o brinquedo sexual do dono e colocaram na boca de um deles. Depois ameaçaram violentar ambos. Durante uma simulação, um policial atirou na boca da vítima, cortando sua língua e quebrando a mandíbula. Os policiais discutiram como encobrir o caso, levaram o equipamento de vídeo da casa e jogaram-no no rio. Investigações posteriores mostraram que policiais do condado de Rankin enfiaram um pedaço de pau na garganta de um homem, queimaram os pés de alguém com um maçarico e testaram novas armas de choque em suspeitos. Eles arrombavam portas e agiam como bandidos em quase todas as comunidades dos Estados Unidos da América. Esses homens podem ser espancados, extorquidos ou até mortos. Por isso, eles ficarão 23 horas por dia nas celas por anos, mas alguns policiais parecem ter desejo de morte. Em 2001, o ex-policial do Departamento de Polícia de Los Angeles, David Mack, estava cumprindo pena em uma prisão federal em Illinois. Enquanto corria no pátio principal, ele provavelmente achava que seus 14 anos de prisão por assalto a banco seguiam tranquilos. Ele estava fora do estado e ninguém o conhecia. O problema é que os detentos têm muito tempo livre e assistem muita televisão, além de ler jornais e revistas. Um dia, eles souberam do crime de Mack e descobriram que ele era parceiro de um dos policiais mais corruptos da história do Departamento de Polícia de Los Angeles. Mack trabalhou com Rafael Pérez, envolvido no escândalo Rampart do Departamento de Polícia de Los Angeles. Nos anos 1990, cerca de 70 policiais agiam como gangsters, arrombando portas de famílias inocentes e espancando pessoas. E se eles não encontrassem nada, plantavam drogas ou mentiam sobre agressões. Esses policiais eram mais que corruptos. Roubavam drogas de traficantes e as revendiam para outros. Era uma licença para matar e lucrar, e o oficial Pérez estava no centro disso. Comentava-se nas ruas que Pérez tinha ligação com os Bloods e estaria envolvido no assassinato do rapper Notorious Big. Como você pode imaginar, Pérez não era exatamente popular entre muitos dos homens atrás das grades. Ele tentou culpar membros da Temple Street por um assassinato em frente a um McDonald's, quando um homem foi baleado na cabeça. Os assassinos eram da máfia mexicana, mas 4 homens da Temple Street foram presos e condenados, em parte devido ao depoimento de Sônia Flores. Ninguém sabia que Pérez e Sônia Flores estavam envolvidos. Ele a engravidou aos 16 anos após levá-la a uma boate. Ela fez um aborto, mas afirmou que se apaixonou por ele e faria qualquer coisa por ele. Quanto ao policial Mack, também uma figura importante no escândalo Rampart, ele levou a corrupção a outro nível quando arquitetou um assalto à mão armada no Bank of America. Fugindo com 722 mil, ele escondeu o dinheiro e disse a poucos que, ao sair, seria rico. Ele saiu em 2010, mas não se sabe ao certo se está levando uma vida de luxo. Um informante confiável da prisão disse depois que o dinheiro do roubo era para pagar um homem contratado para assassinar Big e também eliminar o agora notório Sean Combs, também conhecido como P. Diddy. Senhora Flores relatou que Pérez e Mack, parceiros, arrombaram a porta de um traficante sem intenção de prender ninguém. Atiraram no traficante e na mãe, matando ambos. De acordo com Flores, Mack e Pérez colocaram os corpos no porta-malas de um carro e os levaram para Tijuana, onde os enterraram. Flores depois retirou o depoimento. Cerca de 100 condenações foram anuladas só com o testemunho de Pérez. Ele delatou todos e não ficou preso em nenhuma prisão federal. Se tivesse cumprido, dificilmente duraria um mês sem ser morto. Mack não teve a mesma sorte. Um ex-astro do atletismo fazia sua corrida habitual no pátio da prisão, enquanto vários detentos o observavam. Furiosos com o que Mack fez com caras como eles, avançaram com facas e socos esfaqueando-o no corpo e pescoço. Mack ficou só 2 dias no hospital. Era corajoso e precisou voltar direto para a população geral.
É assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos. Se você é um policial na prisão, mas se for um policial de destaque, talvez com informações que possam comprometer outras pessoas, bem, as coisas podem ficar muito sombrias. Veja a história de Thitisan Joe Ferrari Utanfon. Joe era um policial tailandês, o superintendente da delegacia de polícia Muang Nakhon Sawan, na Tailândia. Esse cargo costuma pagar cerca de 40 mil baht mensais, ou R$ 1.200. Como qualquer tailandês diria, muitos policiais não ligam para o salário. Para os corruptos, o dinheiro real vem dos bônus. Com o Myanmar ao norte, bilhões de dólares em drogas passam pela Tailândia. Enquanto muitos policiais tentam acabar com esse comércio, alguns recebem bem para fingir que não veem. Para Joe, a guerra às drogas o deixou rico, até que, após uma de suas sessões de tortura e extorsão a um traficante na delegacia, um policial honesto conseguiu a gravação da câmera de segurança. Ela mostrava Joe e 6 policiais colocando sacos plásticos na cabeça do suspeito para extorquir 82 mil. Após os assassinos tentarem simular uma overdose, policiais éticos buscaram investigação do caso. Eles informaram os superiores e, sem sucesso, recorreram à mídia local, mas nada aconteceu. Eles vazaram um vídeo chocante e deixaram o público decidir, pois o vídeo viralizou. Se não tivesse vazado, tudo seguiria igual. Joe depois disse que sentia muito, que só estava tentando ajudar o povo tailandês vencendo a guerra contra as drogas. Ninguém acreditou nele. Isso se tornou um grande escândalo. Joe era bem conhecido pelo público tailandês. Ele namorava a estrela de televisão Pishanak Mei Sakakorn, e o casal estava em todas as redes sociais. Antes de sua prisão, ele era casado com a filha do chefe dele, que também era atriz de televisão. Ele possuía 29 carros de luxo, Ferraris, Porsches, Bentleys e Mercedes, e era uma das apenas 50 pessoas no mundo a ter um Lamborghini Aventador. Long Play 720 aniversário. Tudo isso para um homem com um salário de 1.200 por mês. Na Tailândia, quando a polícia apreende bens de luxo de criminosos, o governo fica com o dinheiro da venda. O policial recebe 20 centavos por dólar pela prisão, e informantes outros 20, tornando vantajoso para traficantes denunciarem rivais. Joe apreendeu 368 veículos, ganhando 24 milhões. O órgão tailandês contra a lavagem de dinheiro confiscou sua frota de veículos, avaliada em mais de 2 milhões. Além da mansão de 18 milhões, foram apreendidos um condomínio de luxo e 20 milhões em dinheiro nas residências deles. Joe não era nenhum alto funcionário da polícia. Ele estava em algum lugar no meio, o que levantou a questão. Será que ele estava repassando riquezas para cima? Sua prisão perpétua foi comutada, mas o escândalo gerou grande investigação de corrupção. O ex-comissário de Direitos Humanos da Tailândia disse que esse caso era apenas a ponta do iceberg. É o que ocorre no sistema de justiça tailandês, disse ela ao Nation. Nas prisões, as celas geralmente estão superlotadas de homens. Joe foi colocado em confinamento solitário após o comandante da prisão transferi-lo para lá, alegando ser para sua segurança. Fontes afirmam que ele estava paranoico, temendo ser morto, e pediu transferência. Segundo a versão oficial, ele foi encontrado morto na cela. Ele decidiu não viver, mas sua família e contatos nas redes sociais desconfiaram. A família o havia visitado naquele dia e disse que ele parecia bem. Peritos forenses afirmaram que os ferimentos eram compatíveis com enforcamento autoinduzido com tecido e sem ferimentos de defesa. O público seguiu cético. O sangue no chão parecia ser de picadas de formiga e as câmeras não mostraram ninguém entrando na cela. Mesmo assim, a Thai PBS News relatou que ele pediu transferência do confinamento solitário para a população geral. Esse pedido foi recusado. Um tailandês escreveu no fórum Pantip: a verdade sobre o assunto não aparecerá em 2025. O advogado de Joe e sua família ainda não acredita na versão oficial e seguirá investigando. Na prisão, não há proteção. Se alguém quiser te matar e disfarçar, consegue facilmente. Normalmente há suspeita quando ex-policiais morrem, mas não tanto no caso de Anthony Orban. Em 2010, um ex-fuzileiro naval e policial, de folga, sacou a arma em um estacionamento e sequestrou uma jovem garçonete em seu carro. Eles atravessaram a cidade e fizeram coisas horríveis com ela. Depois a deixaram ir. Após o ataque, Orban foi preso e no tribunal tentou alegar insanidade para se declarar inocente. Ele disse que depois da guerra do Iraque, nunca mais ficou bem da cabeça, alegando que o antidepressivo Zoloft fez com que ele tivesse alucinações e apagões. Talvez as 8 margaritas e 2 jarras de cerveja expliquem a amnésia dele. Ele estava tão bêbado que esqueceu a arma no carro dela e foi preso, mas ficou pouco tempo na cadeia. Enquanto estava na cadeia, esperando para cumprir uma sentença de prisão perpétua, ele foi encontrado inconsciente em sua cela, segundo as autoridades. Não houve crime envolvido.
Em vez de enfrentar a população carcerária ou passar o resto da vida em isolamento, ele decidiu que a saída mais fácil era a melhor opção. Um dos casos mais notórios do mundo envolve um policial, a morte de Jeffrey Epstein, cercada de rumores. O principal suspeito entre os teóricos da conspiração é Nicholas Tartaglione, ex-policial forte como um tanque e com histórico de extrema violência. Ele era a última pessoa que deveria dividir cela com o detento mais famoso dos Estados Unidos da América. Tartaglione, ex-policial de Nova York, foi condenado por 11 homicídios, sequestro com morte e conspiração para tráfico de drogas. Epstein era o companheiro de cela de Tartaglione quando, antes de sua morte, foi encontrado inconsciente e encolhido em posição fetal. As imagens das câmeras sumiram, como ocorreu após sua morte 2 semanas depois. Registros oficiais indicam que ele primeiro afirmou aos guardas que Tartaglione tentou matá-lo, mas depois negou. E ele disse que não sabia como acabou com uma corda de tecido laranja em volta do pescoço. Tartaglione afirmou que estava com os fones de ouvido e então viu Epstein desmaiado. Registros indicam que Epstein afirmou à equipe da prisão que não tentaria se machucar e fazia planos para o futuro. Tartaglione cumpre 4 prisões perpétuas e, em 2025, buscava perdão alegando ter sido incriminado. Mas como seu ex-colega de cela, quem sabe quanto Tartaglione ficará preso? Ele disse que já sofreu várias tentativas de assassinato, ficando com ferimentos permanentes e uma placa de metal na cabeça. Independentemente de suas medalhas ou patentes, a vida lá dentro é diferente para os policiais. Se tiverem sorte, vão manter a cabeça baixa e sair inteiros. Mas, na maioria das vezes, eles se tornam alvos ambulantes, do tipo que os presos fazem de tudo para não errar. Agora vá conferir o que acontece nas primeiras 24 horas na prisão, ou clique neste vídeo aqui.